Bom dia, galerinha do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Turminha, como prometido, né? Hoje, terça-feira, começou o cough já. Nós não teremos aula, né, de atividades. Hoje nós teremos um aulão com as revisões dos conteúdos da nossa avaliação, né? Que inclusive está aqui na minha mão, bem linda, bem arrumadinha, tá? Turminha, como a gente não teve avaliação no nosso terceiro bimestre, tá? Esse nosso quarto bimestre vai ter conteúdo dos dois, tá? Porém, são só 5 perguntinhas de cada matéria. É uma prova bem tranquila, tem algumas questões que vocês vão ter que escrever, tá? Mas a prof vai falar pra vocês qual é o texto para vocês conseguirem estudar, para vocês conseguirem ir bem preparados, tá? Pro dia da nossa prova. Nós vamos usar as duas apostilas, tá? Tá aqui as duas, tanto a 3 quanto a 4. Tem gente que deixou a apostila 3 lá na escola, mas a gente vai poder fazer consulta, tá? Nas nossas avaliações. Então, vocês vão poder olhar o material de vocês, porque tem bastante texto, bastante conteúdo, e vocês precisam também aprender a se localizar. Então, algumas questões vocês vão poder consultar, tá? Na apostila, principalmente a do terceiro bimestre, do nosso livro 3. Então, quem está com ela em casa, que não levou para a prof corrigir, leva, né, no dia da prova, já leva para fazer a prova e já deixa lá para a prof colocar a nota para vocês, tá? Então, vamos começar. Vai ser uma aula meio longa, porque a gente vai conversar bastante, a gente vai rever, né, bastante conceitos. Então, se arrumem em um lugar confortável, pegue o caderninho de vocês para vocês anotarem algumas dicas, anotarem os textos que é para vocês darem uma lida, tá? Mas podem ficar tranquilos. A gente vai fazer uma revisão aqui agora e a prof vai estar lá na prova para tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Então, vamos começar aí com a nossa revisão da nossa matéria de português, tá? O que será que vai cair nessa avaliação de português? Então, olha lá, na avaliação de português nós temos 5 perguntinhas super tranquilas, super fáceis, tá? Vamos lá. Primeiro, tem uma pergunta ali sobre todos gêneros textuais, né? Então, pode ser uma pergunta do tipo: quais os gêneros textuais que nós trabalhamos? Trabalhamos inúmeros gêneros de texto, né? Trabalhamos poemas, poesias, tirinhas, artigo de divulgação científica, crônica narrativa, romance, crônica esportiva, peça publicitária, propagandas. Então, a gente trabalhou aí inúmeros, né? Quando vocês forem olhar as questões, tá? Sempre tem algumas pegadinhas, ok? Então, prestem atenção que vocês vão tirar a prova de letra, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é dar uma recapitulada aí em todos os gêneros textuais que nós trabalhamos, tá? Na apostila 3 e na apostila 4. A maioria das perguntas são de quando a prof pegou vocês, tá? Então, é do capítulo 7... Não. Capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, tá? O último capítulo da apostila 3 e a apostila 4 inteira, tá? Então, tem aí vários, né, gêneros textuais que nós trabalhamos. Trabalhamos texto dramático, artigo de divulgação, crônica esportiva, crônica narrativa, reportagem, peça publicitária, propaganda, romance, conto, enfim, poemas. Trabalhamos, se eu não me engano, foram esses 10, tá? Então, dei só uma olhada aí. Pausa aí, né? Anota o que a professora falou, dá uma lida, ó. 0 na hora da prova.
Opa, não é bem assim, né? Tem também uma questão para vocês completarem de acordo com os verbos, né? De acordo com o tempo indicado. Então, lembram que a gente trabalhou sobre verbos no passado, no presente e no futuro? Que a gente coloca esse verbo no tempo correto para indicar em que período esse acontecimento, né, foi. Então, por exemplo, o verbo entrar. Como que esse verbo pode ficar no passado, né? Entrei, entramos. Como que fica no presente? Entro. Como fica no futuro? Entrarei. Tá? Sempre tem o tempo na frente, tem o verbo na frente, então vocês só precisam ler a frase e conjugar esse verbo da forma correta e colocar ali. Super tranquilo, tá? Uso do S e uso do SS, nós também trabalhamos. Para quem quiser dar uma olhadinha na apostila, nós trabalhamos isso nesse quarto bimestre, lá na página... Calma que eu perdi. Cadê, meu Deus, o negócio? Aqui. Trabalhamos lá na página 56, tá? Então, deem uma olhadinha ali na página 56. Tem um quadradinho verde com as regras que nós usamos quando temos palavras com S e quando temos palavras com SS, tá? Ok, até aqui, moleza, né? Principais características de uma peça publicitária. Puxa vida, nós trabalhamos isso o quarto bimestre inteiro. Para que serve uma campanha publicitária, uma peça publicitária? É para divulgar um produto, para divulgar o seu lado positivo, sua utilidade, atrair o público-alvo. A gente fala, vocês estão careca de saber, né? Inclusive o nosso trabalho é em cima disso. Então, em peça publicitária, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. E lembram da Mafalda? A Mafalda não podia deixar de aparecer na nossa prova, né, gente? Temos uma tirinha também voltada para a questão de propaganda, para vocês darem uma interpretada, tá? Super fácil, super tranquilo. Em história, o que vai cair em história? Em história, lá da apostila 3, tá? Nós vamos trabalhar sobre os jesuítas, os indígenas e os bandeirantes, tá? Então, quem está com a apostila em casa, vai dar uma lidinha lá no texto. Indígenas, jesuítas e bandeirantes da página 164, tá? É uma questão de verdadeiro ou falso, então tem umas pegadinhas aí no meio. Quem não está com a apostila em casa, a apostila tá na escola, vocês vão poder consultar o texto também, tá bom? O que mais que a gente vai trabalhar em história? A questão da coroa portuguesa, né? Tudo que a coroa portuguesa fez, como que eles dominaram o Brasil, quais foram as medidas tomadas aqui no Brasil. Lembra que a prof falou para vocês que eles criaram impostos, criaram algumas normas para tentar manter, né, o ouro aqui no Brasil? Então, o que vocês vão estudar da apostila de geografia do quarto bimestre, apostila de história do quarto bimestre, tá? Então peguem aí a apostila de vocês para vocês marcarem os textos que vocês têm que dar uma lidinha, tá? Então vamos lá. Primeiro, lá na página 148 e 149, nós temos um texto de para onde foi o ouro. Lembra que a gente viu que esse ouro foi levado pelos navios lá para Portugal, porque eles tinham dívidas para pagar? Tem uma questãozinha que tá falando um pouco disso.
tá? A nova capital, né? A gente falou muito sobre a nova capital, a gente falou muito sobre o Rio de Janeiro. É que quando a coroa portuguesa chegou aqui, eles decidiram, né, reformar o Rio de Janeiro para fazer com que o Rio de Janeiro ficasse com a cara do lugar que eles eram habituados a morar, né? Com a cara de Portugal. Diante disso, o Rio de Janeiro se desenvolveu extremamente, foram criados novos portos, foram criadas estradas, foram oficializados comércios, né, com outros países, teve muito desenvolvimento de pequenas propriedades, onde as pessoas podiam fazer suas próprias plantações, suas próprias criações, de gado, de galinha, de suínos. Então vocês vão estudar também página 153, tá? De Salvador ao Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro se tornou uma capital? Lembram que a gente viu que antes era lá em Salvador, e daí como o porto estava aqui no Rio de Janeiro, era uma viagem muito longa para eles fazerem. Então eles decidiram trazer tudo para o Rio de Janeiro para já ficar tudo ali, tá? Também vamos... caiu também uma questãozinha ali da página 155, tá? De como era a nova capital. Um ciclo de reformas da página 156. Então, tudo que foi mudado no Rio de Janeiro a partir da mudança, né? A partir do momento que o Rio de Janeiro se tornou a capital do Brasil, tá? Meu Deus, gato. E também, por que é que Portugal, a família da coroa portuguesa fugiu para o Brasil mesmo? Eles voltaram? Por que eles voltaram? Lembra que a gente conversou sobre isso? Então lá na página 162, página 162, página 174 e página 176, tá? O que aconteceu? Qual foi a treta que rolou? Por que o rei de Portugal fugiu? Por que ele teve que vir pra cá? Por que ele instalou o governo ali na capital do Rio de Janeiro? Lembram da guerra, né, que a França brigou com a Inglaterra, e ali eles falaram que se Portugal não apoiasse a França, eles iam invadir Portugal. Porém, Portugal se dava muito bem com a Inglaterra e não quis se meter na encrenca e fugiu, né? Deixou seus soldados lá, defendendo todo o negócio. Porém, né, 13 anos depois, o povo lá de Portugal começou a exigir que o rei voltasse para lá, porque senão eles iam tirar ele do trono. A gente trabalhou isso ontem, na nossa aula de ontem, então tá super recente, tá? Outra coisinha muito interessante para vocês darem uma olhada. O que foi o dia do fico? Lembra que a gente comentou ontem também? Quem que decidiu ficar aqui no Brasil mesmo, que essa data ficou tão marcada? O filho do rei de Portugal, certo? E o dia da proclamação da independência? O que foi o dia da proclamação da independência? Lembram? Quem que foi lá nas margens do rio Ipiranga para declarar independência ou morte? Então Pedro foi lá, brigou com o pai dele, falou que ele ia ficar aqui, que ele ia governar o Brasil, e falou que se precisasse ele enfrentaria sim uma guerra contra o próprio pai, né? Então temos aí as duas datas. O dia em que Dom Pedro declarou que ficaria no Brasil, né? Defenderia o Brasil, governaria o Brasil, não obedeceria o pai dele em voltar para Portugal, né? Então esse foi o dia do fico. E o dia da declaração da independência foi aquele dia que ele foi lá às margens do rio Ipiranga e declarou independência ou morte pelo Brasil. Ou eles se
desligavam, ou o Brasil se tornava uma capital independente de Portugal, ou eles entrariam em guerra, tá? O que mais vai cair em história? Só isso, gente. Olha aí. Moleza. Geografia. O que vamos ter em geografia, tá? Lembra dos relevos, né? Planaltos, planícies, depressões e montanhas? O que é cada um desses? Lembrou disso? Tá lá na nossa apostila 13 em geografia. Quem não tá com ela em casa vai poder dar uma olhada na escola, pode ficar tranquilo. Pode pesquisar também para ir mais preparado para a prova. Pode pegar as videoaulas, voltar lá no assunto. A prof tá passando para vocês todos os conteúdos da avaliação. Então, se vocês derem uma olhadinha nas videoaulas, vocês vão estar muito bem preparados, tá? Então, o que é cada um deles? O que é um relevo? O que é uma planície? O que é um planalto? O que é uma depressão? E o que é uma montanha, tá? Nossos 4 tipos de relevos e um conceito geral. Ciclo da água. Lembram do ciclo da água? Que a água enche a nuvem, que aí chove, aí vai para os rios, evapora, carrega a nuvem, chove de novo. Lembram desse ciclo? Então, isso vocês também vão ter ali na prova, tá? Vocês vão ter que explicar cada um desses ciclos aí da água, tá bom? Clima e tempo. Clima e tempo já é uma coisa que a gente trabalhou agora, no 4º bimestre, tá? Então lá, o que é o clima? O clima é a condição predominante de uma região, certo? E o que é o tempo? São as características, tá? Um deles a gente consegue medir com exatidão. O outro a gente não consegue medir com exatidão. E eu não vou falar porque senão vocês vão ter a resposta da prova, tá? Mas como eu sou boazinha, peguem lá a apostila de geografia de vocês, desse 4º bimestre, capítulo 7, e vamos dar uma estudada. Então lá, texto da página 187, tá? Sobre previsão do tempo. Páginas 188 e 189. Então, lembram que a gente conversou sobre zona climática, né? O que é o clima? O clima é um nome dado, né? Diante de algumas características que um lugar ou uma região apresentam, né? E fortemente influenciadora disso são as zonas climáticas. Lembram que nós conversamos sobre isso? Lá na página 188 nós temos um planisfério que fala sobre essas zonas climáticas, e na 189 nós temos as características de cada uma delas, tá? Então leiam também, estudem a respeito disso, que também caiu na nossa prova, tá? Vamos ver o que mais, o que caiu de geografia. Ah, essa aqui é moleza. Vegetações brasileiras. Vimos agora na nossa última aula, né? Então, quais são as vegetações brasileiras lá? São várias, né? Cadê? Tá aqui. Então lá, floresta amazônica, caatinga, cerrado, mata atlântica, campos e pantanal, tá? Qual é a principal característica de cada uma dessas vegetações, tá? De novo, qual é a principal característica de cada uma dessas vegetações predominantes na região brasileira, tá? Questãozinha de prova. Então leiam com calma, marquem, tá? Vou pensar se essa eu deixo vocês olharem na apostila, porque é bastante texto, tá? Bastante coisa.
mas ainda estou pensando, tá? Mas lembrem aí, ó, são 3, são 8, tá? Então, quando a gente falar de principais vegetações brasileiras, são 8. Pensem até vocês lembrarem das 8. Dica de mestre, tá? E a última, o que é efeito estufa? Lembra daquela aula que a prof fez com o globo? Né? Que a luz que vem do sol, o calor que vem do sol, bate na camada atmosférica, bate no solo, né? A camada atmosférica deixa o calor entrar, mas a camada atmosférica não deixa o calor sair, tá? Esse é o efeito estufa, é esse aquecimento que nós temos da luz do sol, tá? Então leiam lá a página 196 e 197, que fala sobre esse efeito estufa, e a gente teve uma aula também que ficou super explicada sobre o que é isso, tá bom? Ciências, uma coisa que a gente trabalhou super, né? Misturas e substâncias, misturas homogêneas e heterogêneas, estados líquido, sólido e gasoso. Né? Isso daí vocês também estão carecas de saber, né? O que são substâncias? É tudo aquilo que é feito de uma coisa só. O que é mistura? É o resultado da mistura, da junção dessas substâncias. Estado líquido. O que é o estado líquido? Água, suco, leite. E o que é o estado sólido? Tudo aquilo que eu pego. Nossa, até caiu a pedra aqui. E o que é o gasoso? É o gás, né? Gás de cozinha, gás hélio e o próprio ar que nós respiramos. Misturas homogêneas e heterogêneas. O que são isso? Mistura homogênea é tudo aquilo que nós não conseguimos ver separação. E mistura heterogênea é tudo aquilo que nós conseguimos diferenciar as substâncias. Lembra que a gente trabalhou muito sobre isso, tá? Tratamento d'água. Lembram o filtro que a gente fez, que foi o maior sucesso aí, que todo mundo fez a atividade? Caiu na prova, olha aí, que bom que vocês fizeram. Agora vocês já sabem o que responder, né? Então tá pedindo ali pra gente numerar quais os processos que a água passa até chegar na nossa casa para o consumo. Então, desde lá da coleta até a distribuição, vocês vão ter que numerar esses processos, colocar esses processos em ordem, tá? São 6 processinhos, tá? Quem tá com a apostila em casa, olha na apostila. Quem não tá com a apostila em casa, dá uma pesquisadinha, mas pode ficar tranquilo porque vocês vão ter um tempinho para estudar ali na escola também, tá? Depois do tratamento de água, o que será que vem? Luz, né? O que é a luz? Qual é o conceito de luz? O que é fonte primária? O que é fonte secundária de luz? O que a luz atravessa? A luz atravessa tudo? Será que a luz está nesse momento atravessando a minha mão? Não vou dizer porque vocês vão ter resposta, hein? Mas procurem lá, tá? Pra quem quiser, é um conteúdo super fácil, que vocês entenderam super bem. Mas quem quiser ler, né, pra vir aí super preparado, página 234, página 235, página 238 e 239. Foram as páginas sobre luz e sombra que caíram na nossa avaliação de ciências, tá? E sobre a nossa última aula, o que são as invenções e para que elas servem? Olha, esse daí tá fresquinho. Lembra que a gente falou que as invenções sempre vêm para resolver um problema ou tornar alguma coisa mais fácil? Então são coisas que as pessoas criam para resolver essas situações, para tornar as coisas mais fáceis de lidar. E agora, a top, hein?
Qual vocês acham que é a mais top de todas? Nossa, essa chegou a dar mais folhas. Matemática. O que será que caiu na nossa avaliação de matemática, tá? Então, primeiro de tudo, divisão, tá? Uma coisa que vocês trabalharam muito no terceiro bimestre. Então, vocês têm algumas contas que já estão montadas e vocês precisarão efetuar essa conta, né? Resolver essa conta. Vou ser boazinha? Não, talvez não, mas assim, levem a tabuada. Vai que eu estou de bom humor e eu deixo, né, vocês usarem a tabuada. Não estou falando que vou deixar, estou falando que vou pensar no caso com carinho, tá? Mas levem a tabuada por precaução. Vai que eu falo assim, ó, vocês têm 2 minutinhos para consultar a tabuada. Pode ser? Quem sabe? Então, contas de divisões e depois aí medidas de tempo, né? Quais são as medidas de tempo? Com o que nós medimos tempo? Nós falamos muito disso, né? Então, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios, tá? 10. Então, pensem aí. Olha, uma questão que não tem nem conta. Já viram prova de matemática com questão que não tem conta? Área e perímetro, né? A gente trabalhou isso daí. Então, o que é o perímetro? Vamos recapitular, tá? Perímetro é a medida do entorno de uma figura. É uma medida do que está ao redor, tá? E a área nós trabalhamos com os quadradinhos, lembram? Que cada quadradinho equivale a 1 centímetro da área. Então, os quadradinhos estão dentro da nossa figura, tá? Assim que nós trabalhamos área nesse nosso segundo semestre, tá bom? Então, perímetro é a medida em volta da figura e área é a medida de dentro da figura, tá bom? Como que eu chego a esse resultado? Eu somo, tá? Lembrando que ali talvez estejam 2 medidas, mas a figura tem 4 lados. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que somar os 4 lados, tá? São lados iguais, então pensem um pouquinho. Indique a fração que representa cada figura a seguir. Então, isso daí vocês também já estão carecas de saber, estão craques em frações, mas recapitulando, né? O número total de partes da nossa fração sempre vai embaixo e o número que nós estamos usando, o número que nós estamos colorindo, o número que nós estamos considerando vai em cima, tá? Opa. Última questão da nossa avaliação. Efetue as operações a seguir. Lembra que a gente trabalhou sobre subtração e adição de frações, tá? Então, nós temos ali algumas para vocês responder. Então, galera, em ambas as situações, tá? Tanto com subtração quanto com adição, a gente sempre repete o de baixo e efetua a operação como de cima, tá? Repete o número de baixo da fração e efetua a operação com o número de cima, ok? Turma, eu acredito, não acredito não, eu tenho certeza que a prova está super fácil mesmo. Não teremos avaliação de artes porque a prof mandou vários trabalhinhos para vocês e vocês fizeram vários trabalhinhos. Então as notas de vocês vêm todas desses trabalhinhos, tá? Quem não fez ainda dá tempo. Mas essa vai ser a nossa avaliação, tá? Esses vão ser os conteúdos da nossa avaliação. Prof, a gente vai ver antes? Sim.
antes de começar a prova, a gente vai fazer mais uma revisão, mais um recapitulando, para vocês fazerem a prova seguros, para vocês fazerem calmos. Podem ficar tranquilos, a prof vai estar lá para ajudar. Vão ter dúvida, chamem. Vão ter dúvida, perguntem. Não tem problema nenhum, a prof tá lá para ajudar vocês. Por isso que a prof marcou para vocês fazerem a prova na escola, tá? Para a prof conseguir auxiliar vocês com as questões e já ver aí o que vocês conseguiram entender, o que vocês ficaram com dúvida, pra gente encerrar esse nosso ano e voltar ano que vem preparadíssimos para receber vocês, tá? Então estudem, tá, o que a prof passou para vocês. Não precisa decorar o texto, tá? É desnecessário, então leiam com calma, entendam, tá? É assim que vocês vão bem na avaliação de vocês. Não precisa fazer decoreba. Estudem para vocês saberem aonde estão as coisas, para vocês lembrarem, opa, isso eu já vi. E eu tenho certeza que vocês vão ir super bem na prova, vocês vão arrasar, vocês se empenharam, vocês estudaram, vocês se dedicaram para as atividades, então não tem por que ficar nervoso, tá? E mais uma vez, a prof tá lá para ajudar vocês, tá bom? Galerinha, hoje não tem atividade, tá? Então é uma tarde aí, um dia livre para vocês estudarem, tá? Só isso. Amanhã as videoaulas voltam ao normal. Então estudem, se preparem para as provas, porque tem surpresa para quem gabaritar, porque eu sou dessas, tá? Então quem acerta a prova inteira leva um prêmio para casa. Tem uns alunos aí que já foram meus, não, dessa turma não tem, mas das outras turmas da escola que já levaram altos prêmios, porque se dedicaram nas provas, gabaritaram prova e levaram o prêmio para casa, tá? Com vocês não vai ser diferente, quem gabaritar tem surpresa, tá? Galerinha, qualquer dúvida chamem a prof, se tiver ficado qualquer dúvida chamem a prof, a gente conversa, a prof já vai ajudando vocês e a gente vai super bem nessa prova, tá? Podem ficar tranquilos. Um beijão pra vocês, se cuidem, se acalmem e até amanhã.